Oi, pessoal, boa tarde. Aqui é a Daniela Araújo. Estou aguardando a Raquel Lulier para a gente começar a nossa live de hoje aqui pela iniciativa Mindfulness. Hoje a gente vai falar sobre gratidão em família. Na verdade, quem vai falar sobre esse tema vai ser a Raquel. O pessoal está começando a entrar. Olha a Raquel chegando aí. Lívia, Luíse. Oi, Dani. Boa tarde. Oi, pessoal. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô. Resolvi tirar o fone que eu acho que fica melhor assim. Vamos ver. Eu também tô fazendo sem fone. Da última vez que eu usei o fone estava dando eco, e aí na live que o Thiago fez com a Clarissa também estava dando problema de eco, super bizarro, mas por enquanto não está tendo eco para mim, pelo menos. Tá jóia. E aí, que bom estar aqui contigo, Dani. Sim, Que bom estar gostoso. aqui né? Nossa primeira live juntas. Nossa primeira live juntas e dentro dessa proposta da iniciativa, né? Da gente trazer aqui temas, vários temas, e cada um dentro da sua área, trocando, compartilhando. Então, eu vou falar, mas eu quero te ouvir também, quero ouvir o pessoal também. Vamos praticar também, né? Sim. Então vamos começar com uma praticazinha. Uhum. Vamos? Então vou convidar todo mundo para ir se acomodando em uma postura que seja confortável e ao mesmo tempo atenta. Então, procurando apoiar os pés, ficar numa postura que seja estável e apoiar as mãos também no colo, pode ser uma mão apoiada assim na outra, as duas mãos sobre as coxas, como for mais confortável. E aí, se vocês quiserem dar uma rodadinha de leve nos ombros, só para garantir que eles estejam soltos, não fiquem contraídos, tensionados. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos. Quem achar esquisito fechar os olhos, pode manter os olhos entreabertos e baixar o olhar sem olhar para nada. Pode até dar aquela desfocadinha no olhar, só para que a gente não se distraia com a informação visual. E aí, o interessante é que a coluna fique mais erguida, mais reta, com aquela postura de dignidade, mas que não precisa ser aquela postura rígida, militar, que a gente não consegue respirar direito. Então, a imagem que eu gosto de usar é que a gente está dando um respiro para a coluna, como se tivesse espaço para respirar entre cada uma das vértebras, sabe? É só isso. E aí a barriga pode ficar solta também. E aí aos poucos a gente vai trazendo a atenção para essas sensações do nosso corpo sentado aqui e agora. Então, percebendo, por exemplo, o contato dos pés com o apoio. Talvez eu note que algumas partes da sola dos meus pés pressionam mais contra a superfície do que outras. Procurando sentir essas sensações com curiosidade. Talvez eu note alguma sensação de temperatura na sola dos pés. Talvez eu note alguma sensação de umidade.
Talvez eu note sensações internas dos meus pés, por exemplo, contração, relaxamento, pulsação. E não tem sensação certa ou errada. O que a gente quer é simplesmente trazer a curiosidade para o que estiver ali presente. E se por acaso eu perceber a ausência de sensação, isso também é uma percepção válida. E agora eu vou soltar a minha atenção lá dos pés e procurar trazer atenção para o meu bumbum da cadeira. Essa sensação de estar sentada, sentado, de estar com o meu peso apoiado nessa superfície. Talvez seja mais macia, mais dura. Talvez ela seja lisa. Talvez ela tenha alguma textura. Como é a sensação disso no toque do meu corpo na cadeira? E como é que eu estou distribuindo o apoio do meu corpo nessa área na qual eu estou sentado? Está mais para um lado, mais para o outro? Não preciso julgar nem corrigir, só observar. Olha só que curioso, que interessante. E agora eu vou expandir o foco da minha atenção para incluir todo o meu corpo sentado aqui, agora, nessa posição. E talvez eu possa perceber que esse meu corpo que está aqui sentado, ele está respirando. E pelos próximos instantes eu não preciso fazer mais nada. Não preciso resolver nada. Só preciso ficar aqui, sentada, sentado, sentindo o meu corpo, respirando, sendo e vivendo. E quem sabe eu possa trazer para esse meu corpo que está aqui vivo, respirando, um pouco de gratidão. Gratidão pelo meu coração que bate, pelo meu pulmão que respira. Por todas essas pequenas coisas que o corpo faz todos os dias para que a gente viva. E eu posso notar também como é que eu me sinto quando eu ofereço essa gratidão para o meu corpo. Oi, corpo. Obrigada por estar vivo aqui. Então a gente pode ir concluindo a nossa prática, mas procurando sustentar a nossa atenção por mais 3 respirações. E aí no final da terceira expiração, eu posso virar o foco da minha atenção que estava dentro de mim
para o mundo de fora de novo, mas procurando manter essa qualidade de atenção presente e curiosa. E aproveitando também para oferecer para o corpo qualquer movimento, cuidado que ele esteja precisando nesse instante. Pode ser um movimento, pode ser um carinho, uma massagem. Uma suspirada, uma bocejada. Boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos. Eu sou a Dani Araújo, estou aqui com a psicóloga Raquel Lulier e hoje a gente vai falar sobre gratidão em família. É isso. Passo a palavra para você, Raquel. Sabe, Dani, queria te agradecer, que delícia de prática. E eu digo que gratidão é mais do que falar, a gente tem que viver, a gente precisa sentir, viver e praticar. Então, tu já, já iniciou assim de uma maneira muito importante, muito intensa para a gente já a gente abraçar essa gratidão que a gente vivenciou aqui, né, nessa prática, para os nossos próximos minutos e para a gente refletir nas nossas vidas, né? Então, tem esse processo interno, individual, de presença e de conexão ao que a gente pode ser grato, né? E tem um outro movimento que é o compartilhar. Então, são esses dois pontos que eu gostaria de explorar aqui com vocês hoje, né? Da importância de nós realizarmos esses movimentos internos, de se perceber no presente, se perceber nessa presença em relação ao que a gente pode ser grato, seja de algo mais próximo e que a gente sinta e perceba fisicamente, ou de uma maneira mais ampla, mais profunda, né? Mas da gente também poder compartilhar, então da importância da gente poder compartilhar em família, por isso da escolha do tema também, né? Até porque é algo que eu eu queria vi. te fazer uma pergunta, Raquel. Uhum. Porque eu sei que gratidão é uma palavra que ficou tão popular e passou a ser usada, né? Tanto que as pessoas passaram a usar gratidão em vez de dizer obrigado, obrigado. Que eu sei que algumas pessoas já pegaram um ranço dessa palavra. E eu queria que você explicasse um pouco, né, em o que essas práticas de gratidão, como essas que você está oferecendo aqui, se diferem dessa coisa meio gratiluz, positividade tóxica, Uhum. bypass Uhum. espiritual, que anda Uhum. circulando por aí, que eu acho que é isso que traz essa aversão das pessoas. Uhum. Uhum. É bem legal tu estar trazendo, Dani, porque um dos pontos principais a gente considerar é que justamente assim é algo enquanto a gente precisa exercitar de uma real percepção partindo de uma intenção, né? Então, assim, eu falo gratidão para por quê? O que me move em relação a isso, né? Eu realmente estou sentindo o quanto eu percebo que, nossa, como eu honro aos meus antepassados, ou à minha família, ou meus pais, e o quanto é importante eles saberem disso e faz bem para eles e faz para mim, né? É um movimento que é uma troca, né? Que provoca um bem-estar a todos, e o bem-estar é como uma consequência, né? Ou eu estou aqui abrindo mão de né, abrindo, sei lá, entrando num movimento, numa corrente de que não, vamos ser gratos a tudo e a todos, como se não existisse espaço para outras coisas. E não é isso, né? Eu acho que sim, no meio de muita diversidade, assim como a gente vive momentos muito difíceis e muito tensos, e a gente precisa
olhar para essas tensões e ao mesmo tempo não ser sugados, a gratidão pode ser um grande aliado que não nos impede de ver a realidade difícil como ela é, mas a gente tem como trabalhar nossa resiliência, de se fortalecer diante dessa adversidade, né? Então, assim, se essa é a realidade que eu tenho, bom, essa é a realidade que eu tenho, e o Mindfulness nos traz para a realidade que a gente vive, né? Não é fingir que tem alguma coisa acontecendo, não é o ficar pensando positivo, né? É a gente se abrir para a experiência tal como ela está se apresentando para a gente. Então, estou entrando em contato com ansiedade, ok. Estou entrando em contato com medo, ok. E o que eu posso aprender com tudo isso, né? Então, é claro que nesse movimento, nesse processo de aprendizagem, existem vários movimentos aí, né? Mas até que a gente entre numa aceitação em relação a isso e a gente consiga ter um aprendizado, a gente passa por esse processo de gratidão também, dessa dor servir como algo para eu aprender e para eu crescer, né? Não sei se eu estou respondendo a tua pergunta. Então, deixa eu te fazer uma pergunta de uma outra forma, né? Para ver se eu estou entendendo o que você está dizendo. Então, a gratidão não significa pintar tudo de cor-de-rosa, né? Eu estou Exatamente. passando por Gostei uma do teu, grande do teu desgraça na exemplo. minha vida, e aí eu E pego não, tá e tudo bem. pinto a tinta da gratidão e toda a É, desgraça da minha vida vai ficar cor-de-rosa e tudo vai não. fluir. Exato. Então, o que você Ai, está adorei teu dizendo exemplo. Clareou. que, na Uhum. verdade, a gratidão é algo que me ajuda a viver e a estar presente mesmo com aquilo que é difícil, é isso? Mesmo com a dor, porque isso é a resiliência, né? Da gente se fortalecer com os desafios. E quando a gente fala em gratidão em família, Dani, nós estamos vivendo um momento muito difícil, pensando na relação. Deu uma travada aqui, eu não sei se foi a Raquel ou se fui eu. Então, eu não ouvi. Você ficou Ah, congelada para mim no tempo e eu fiquei ficou congelada para congelado. você. Tá, qualquer coisa eu tento mudar de ambiente aqui para. Vamos ver, mas acho que a minha internet tá ok. Agora perdi. Assim, como a gente fala em gratidão em família, então, assim, é muito natural que nesse momento em que nós estamos todos no mesmo ambiente físico, que a gente fica em vários momentos muito ansiosos ou muito angustiados, ou ruminando coisas do passado, ou com ansiedades em relação ao futuro, né? É natural que a gente também, enquanto família, a gente possa se tornar um tanto mais reativo nas relações, né? E a gente pode acabar entrando pela ansiedade naquela necessidade de resolver coisas, de decidir coisas, de fazer mil coisas e se exigir bastante, né? Exigir bastante de si e bastante do outro, né? Eu vejo que no momento que a gente, ok, né? Mas de tudo isso que a gente está vivendo, no momento que nós estamos agora, o que que a gente já conseguiu até então, o que que nós estamos fazendo, né? De valorizar os feitos até então, né? Seja de cada um ou na relação. Aí a gente pode entrar com uma gratidão de vamos trazer um pouquinho para a presença, vamos trazer um pouquinho para o momento de agora, que sim está sendo um momento difícil, mas o que que a gente está aprendendo com isso? Ah, eu aprendo que nesse momento eu estou me percebendo muito mais vulnerável quando tal coisa acontece. Ok, o que que eu posso fazer? O que que tu pode fazer para me ajudar, né? Então eu vejo que o momento esse momento difícil em que a gente se depara com a dificuldade e a gente não foge da dificuldade, né? É um momento que sim, a gente pode tomar ele como gratidão para aprender, para crescer, porque isso é resiliência, né? A gente ultrapassar momentos difíceis, porque a gente não tem como fingir ou fugir do que a gente está vivendo, né? Nossa, você falando isso, Raquel, eu pensei muito em situações concretas que eu tenho vivido assim durante esse período, né? E eu tenho uma tendência, quando eu me sinto ameaçada, eu sou bem esse tipo de pessoa que você descreveu.
que tenta fazer coisas para resolver e controlar tudo, Uhum, uhum, né? Então uhum. eu ficava tentando evitar qualquer. Eu fiquei a neurótica dos protocolos de entrar e sair de casa e de limpar os objetos e tudo isso. E, e o meu companheiro é quem sai para fazer as compras. Sim, E aí ele sai para fazer as compras e aí eu fico aqui já toda preparadinha para limpar as coisas. sim, E sim. aí começou a acontecer que ele chegava com as compras e aí eu percebia tudo o que estava de errado, sabe? Quando ele às vezes esquecia de tirar o sapato, quando ele tinha comprado uma coisa errada, que não era a coisa que eu tinha pedido. E aí eu passava a enumerar para ele a lista de tudo que estava errado. Uhum, E coitado dele, eu estava aham, tentando proteger a nós dois com isso. Mas ele aham. tinha feito uma coisa incrível que ele está tendo a iniciativa de ir fazer as compras, de ter esse trabalho, de ter essa dedicação, porque para mim, que eu tenho asma, tenho os problemas respiratórios, umas coisas autoimunes, é mais perigoso eu sair de casa. Uhum. E aí ele me deu um toque e falou: Nossa, né? Eu faço tanta coisa errada. Você não podia me dizer um obrigado? E aí caiu aquela ficha gigantesca, né? Aquele É, é. asteroide na minha cabeça e falando: caramba, né? Na verdade, ele fez muito mais coisa certa, fez muito mais coisa incrível do que ele falhou. E o que eu estou enumerando aqui? Uhum, uhum. E É uma aí, tendência, né? a partir disso, eu falei, não, eu preciso me policiar para intencionalmente reequilibrar essa conta, porque se eu deixar no automático, a minha Exato. conta vai ser sempre de pintar tudo de preto. É. E sempre tem É alguém claro que devendo, tem né? muita coisa horrível acontecendo, muita coisa assustadora Uhum, acontecendo, mas se a gente uhum. foca só nisso, isso engole a gente, né? Exato. E aí, é como tu falou, Dani, e eu me identifico contigo, em vários momentos eu me percebi assim, porque fica um sentimento de que o outro nunca está dando conta, é como se estivesse devendo, e a gente também, porque isso é um movimento que acontece conosco, né, e com o outro, nessa exigência tão forte e nessa ligação com o negativo, né, com o que não deu certo. É uma tendência que a gente tem quando a gente está no automatismo, como tu dissesse, né, se a gente realmente não para e observa, a gente entra nisso, e entra nisso. Então, a importância de conseguir parar e observar esse movimento, né? Então, isso são em pequenos momentos do dia, como tu dissesse, voltando do super, ou se dirigindo a alguém, assim, quando alguém faz algo, né? Se a gente realmente elogia ou a gente se agarra no que está faltando, né? Isso pensando nas crianças e nos pais também, né? O que que a gente valoriza, o que que a gente dá ênfase, né? Então, é assim, estamos ultrapassando algo, estamos nos esforçando e fazendo o melhor que a gente pode, ou se agarrando no resultado e no desempenho, né? Isso é muito sofrido, né? Essa necessidade do desempenho, tanto para os pais quanto para os filhos, né? Sim. Porque os pais estão se exigindo bastante, né? Por estar em casa e terem que dar conta de tudo, né? E como consequência também exigindo que os filhos tenham. Então, o que que é o mais importante agora? É a gente aprender a enfrentar e a lidar com medos, com ansiedades, e a gente ser grato que a gente tenha esses espaços para trazer, para compartilhar as nossas angústias, né? Ou o resultado, não, ó, fiz tudo isso, muito bem, foi a aula, fez isso, fez aquilo, tararara, e esse foi o resultado do dia, né? Também entra nesses momentos do dia, né, Dani? Por isso que é algo que a gente precisa realmente viver, né? Colocar em prática mais do que hashtag gratidão, né? Sim. Eu fico pensando muito nisso, né? De como a prática da gratidão
ela é muito diferente daquilo que habitualmente a gente lê ou escuta se falar sobre a gratidão. E Uhum, aí, eu não uhum, sei se você poderia falar sobre isso, né? Porque eu sei que você, enfim, é psicóloga, tem um trabalho super legal com famílias. E se você uhum, pudesse falar um pouco da evidência científica que existe sobre a gratidão, uhum, né? Que uhum. parece até um negócio esquisito, assim, falar disso, né? Como assim evidência científica da gratidão? Botaram a gratidão numa placa de Petri, mediram alguma coisa, o que que é isso, né? É que tem toda uma questão, né, de estar envolvida, de estar relacionada, né, com emoções positivas, né, pensando na tradução do inglês, né, em que nós ativamos, existe uma predominância de uma série de substâncias dentro da gente que nos traz uma sensação de bem-estar e de conexão e de bem-estar, né. Então, a gente usa o positivo, a gente usa muito no Brasil emoções agradáveis e desagradáveis, até pensando no protocolo do terapia cognitivo-comportamental, né? Mas pensando no inglês é o positivo e negativo, digamos assim. Então, que todas as emoções são muito importantes na vida da gente, né? Mas conforme a gratidão, assim, ela está atrelada a outras, a emoções como alegria, enfim, que despertam uma série de substâncias dentro da gente, né? Nos banham com bem-estar e que vão nos preparando para lidar com as situações assim difíceis, né? Claro que nós já estamos vivendo as situações difíceis, né? Mas quanto mais a gente pratica esse tipo de exercício, digamos assim, quanto mais a gente realiza esse tipo de prática, mais a gente vai se preparando para abraçar situações difíceis, né, Dani? Então tem tudo isso envolvido, assim. Então, o que que você está dizendo é que se eu cultivo a gratidão no meu dia a dia, no meu cotidiano, talvez o meu estoque de emoções e de substâncias que trazem essa Uhum, coisa positiva para o meu corpo está uhum. mais garantido. E aí, quando aparece uma coisa difícil, eu tenho um estoque para equilibrar isso? É como se fosse desse estoque, achei interessante esse teu exemplo. E ao mesmo tempo repertório, já tem instrumentos, ferramentas para lidar com tudo isso, né? E sim, de alguma maneira, é como se fosse um fator resiliente, né? Que vai me preparando para lidar com as situações difíceis, né? Porque pensando no oposto, né? Então, assim, diante de situações que são, sei lá, uma pequena dificuldade, né? E que a pessoa realmente ela não consiga, ela trava naquilo, ela fica estagnada ou ela fica ruminando, né? Se ela não tenta, se ela ficar nisso, diante de uma situação muito mais difícil, ela é o que ela tem de repertório, né? Ela vai conseguir ruminando, ela vai ficar, vai seguir naquele movimento, né? Eu conheço muito Então, isso. Eu faço isso direto. exato. Eu sou uma pessoa Então, ruminante. estamos Muitos anos juntos. da minha vida foram gastos fazendo isso. Exato. E aí a gente fica alimentando o que a gente chama, né, ali no mindfulness dos macaquinhos mentais, né, que ficam ali, ficam. Então, assim, eu vejo que a gratidão, assim, tanto na minha vida pessoal quanto na prática e com as famílias, que claro, tem que ser de uma maneira autêntica, tem que ser precisa ser de uma maneira genuína, porque não pode ser uma obrigação, não é assim, eu tenho que fazer isso, bom, eu vou para academia para fazer tal coisa, bom, agora eu vou fazer, praticar gratidão porque é meu cérebro, não, né? Então, assim, é um dos recursos que a gente utiliza e que a gente percebe, a gente sente na vida real, na prática, assim, o quanto nos ajuda a cultivar uma mente mais compassiva, de se colocar no lugar do outro, de observar a minha vida a partir de uma outra perspectiva, né? Isso não impede que eu fique, isso não vai impedir que eu fique ruminando, mas aí eu percebo esse, tô ruminando, tô aqui há horas nisso, o que que isso vai me ajudar? Peraí, será que dá para aprender algo com isso? Então a gratidão vai nos ajudando com tudo isso naturalmente, conforme a gente vai praticando, né?
Tem essa indicação de realizar no início do dia, como algo que a gente pode ir se preparando para o dia. E tem também como a gente realizar antes de deitar, né? E especialmente com as crianças, que a gente faça uma breve revisão do dia, assim, de alguns pontos que foram super significativos, né? A criança vai trazer umas situações polêmicas, né? E não é o momento da gente resolver ou lidar, a gente precisa acolher, né? E ok, eu considero, ok, eu entendo, né? E ok, tem algo que a gente possa agradecer em relação a isso. Se a criança não quiser, ok, não vamos insistir, né? Eu já estou entrando É, numa parte mais prática aqui. era isso que eu ia perguntar, né? Que tipo de prática que a gente pode ter no nosso dia a dia com a nossa família Uhum, para cultivar essa uhum, gratidão, né? Que é essa uhum. gratidão que não é o pintar tudo de cor de rosa, mas é aquilo que ajuda a gente a não ser sugado só por aquilo que é difícil e negativo. Exato. Então, Dani, assim, ó, a gente pode fazer pela manhã, pode se criar o pote da gratidão. Até tenho aqui o pote da gratidão. Pote que a gente tem aqui. Ah, eu tenho um também, mas o meu está na E cozinha. Até tá, porque a a cozinha gente tem sido pode. um lugar de profunda gratidão na minha vida. Maravilha! Então, a gente pode criar, né, esse hábito. Então, é um hábito que eu acho que é importante ir cultivando gradativamente, convidando a criança. Se a criança quiser fazer, ótimo. Se não quiser, faça. A criança vai te observar, né? E Faça por você. mas como que faz o pote de gratidão? Porque a gente sabe como faz, né? Porque a gente já fez. Tá, Mas para sim. quem nunca ouviu falar disso, o que precisa de um pote de gratidão? Você tem que ser um pote com tampa, o que mais? Uhum. Tá, eu vou pedir para vocês então fecharem os olhos. Pode ser assim. Pode. Tem algumas. O bom é fazer uma prática, como tu conduziu no começo, da gente realmente se perceber na presença, momento presente, como aqui a gente não vai ter muito tempo, eu já vou direto para um momento, pode ser. Uhum. Então a gente pode pensar em vários pontos, tá? Então, nesse momento, eu posso ser grato a algo que aconteceu recentemente na minha vida. Talvez você possa colocar as mãos no coração, seja importante. E aí tenta perceber aonde que no teu corpo aparece essa resposta. Então, algo que aconteceu recentemente na minha vida. Pode ser que venha uma imagem, uma palavra. E aonde que aparece no meu corpo? Aí, se essa palavra aparecer, eu abro os olhos, escreve num papel, com toda uma Posso intenção. contar o que apareceu para mim? Eu tive uma sensação aqui nos olhos, especialmente no cantinho. Meus olhos começaram a sorrir assim para cima. E tive uma sensação gostosa, meio quentinha e meio dourada aqui no peito. Porque eu lembrei do momento que eu estava aqui trabalhando, né? Na minha mesa e a minha gata veio do nada e ficou passando em mim, se esfregando em mim e ronronando. Que E foi uma delícia, coisa tão gostosa que me fez tão bem que eu fiquei muito grata a ela por ter me dado esse carinho. delícia. Que bom que tu compartilhou. E aí, o que que acontece? Pode escrever num papelzinho, separar. Aí tem mais quatro conduções, quatro exercícios que pode ir fazendo. Então, se conecta no corpo, percebe o quanto aquilo realmente te impacta e aonde que aparece no corpo, anota no papel e aí coloca com toda a intenção de colocando no pote, né? Então, é algo que a gente pode fazer sozinhos ou então com a criança, né? Observa bem em ti, se a criança quer fazer, ajuda a criança também. Às vezes a criança fica confusa, tudo bem, né? E Dá dá para tempo de fazer com fazer mais. criança de todas as idades, né?
Ah, Em sim. crianças de Sim, a criança 90 que... anos é uma prática indicada. Todas. Todas. Quanto tempo a gente tem, Dani? Que eu não sei se a gente conseguiria fazer todas. Eu acho que dá tempo sim, ó. A gente tá nas 5h36. Tá. Uhum. Tem um outro momento, então, que a gente, momento que a pessoa tu escreveu e tu conseguiu te conectar, coloca no papel. Tá. Tô botando aqui o meu da minha gata já tá aqui no papelzinho. Agora tenta observar. É bom fechar os olhos para realmente virar essa câmera para dentro de si, sabe? De realmente se perceber de uma maneira mais intensa, assim, mais presença. Algo que eu possa viver todos os dias e que às vezes pode passar despercebido. Pode ser até um objeto, pode ser até um travesseiro, algo que seja próximo de mim, ou algo que eu use todos os dias, ou toque todos os dias, ou veja. E que talvez pela correria, pelo automatismo no dia a dia, eu possa não perceber, ou não dar esse devido valor. E aí, no momento que estiver sentindo pronto, percebe onde é que aparece no corpo essa resposta. Abre os olhos e escreve no papel. E claro, se alguém quiser compartilhar também, né? Você falou do travesseiro e eu falei, gente, meu travesseiro. Eu nunca agradeci meu travesseiro na vida. Uhum, E dormir é tão importante, né? E ele uhum. cuida da minha cabeça enquanto eu durmo, enquanto eu sonho, enquanto meu cérebro se recupera. É uma coisa tão importante, eu nunca agradeci meu travesseiro. E aí eu fiquei com um amor pelo meu travesseiro que a minha vontade é sair correndo e lá dar um abraço nele. Ai, vai lá e abraça quando for dormir, tu vai. É. E eu acho que por causa de toda essa agitação, né? Eu tive alguns dias que foi uma dificuldade para dormir, né? Até porque minha quantidade de trabalho aumentou e às vezes eu fico trabalhando até tarde. E acho que isso me deixou mais grata ainda pelas horas que eu consigo dormir com a Uhum. cabeça no travesseiro. Valorizando mais ainda, né? É. É muito bacana de quando estamos com as crianças, assim, de assim como tu conduziu no início, né? Ali na prática, assim, sobre o que a Nossa, eu tô gratidão tão dentro da representa. prática que eu esqueci de ler os comentários do pessoal, né? A Pois Fernanda é, deu risada e a Olga do falou ser travesseiro. grata ao ar que se respira. Isso, isso. Refletir com as crianças o que elas entendem do significado da palavra gratidão, né, Dani? Tu me perguntou, a gente refletiu, enfim, mas para quem tem filhos, enfim, terapeuta de crianças, é sempre importante, assim, o que significa ser grato, né? O que representa a palavra gratidão para elas, né? Possivelmente elas venham com exemplos, mas é sempre bom explorar, ok, mas o que significa essa palavra para ti, né? É algo que a gente pode agradecer, sei lá, que não tem preço, ou é algo que é muito, muito importante na vida da gente, é um valor, enfim, né? Ou é um sentimento, é um calor que aparece no corpo, enfim, deixar a criança trazer o que ela entende como gratidão. E conforme a gente vai praticando e fazendo esses exercícios e guiando, e a criança vai também criando a maneira dela praticar, ela também vai percebendo e vai construindo esse entendimento de uma maneira muito autêntica, porque eu acho que isso é muito, muito importante, né? Totalmente diferente de situações que não sei se tu já viveu, mas eu já vivi, acho que muitas pessoas já devem ter vivido de nossa, tu nem tá agradecendo tal coisa, tal coisa e tal coisa, olha quanta gente passando por isso e por isso, né?
pressão para a Muito criança e vem um ao sentimento de contrário. culpa terrível. Então é o oposto disso, do que a gente está Nossa, isso que você mostrando falou, aqui. Raquel, é tão, tão importante, né? Porque gratidão não é um negócio que você pode cobrar das pessoas. Exato, Gratidão é exato, grátis, nesse sentido, né? Não é exato. algo que se cobra, é algo que se oferece. Porque E eu sem lembrei de culpas ou situações, né? até do alimento, né, Dani? Fiquei pensando no alimento. Nossa, tem que comer tudo, porque tu imagina quanta gente passando fome, tu tem que ser grata, tu tens que ser grata ao prato que tu, né? Não, e eu tive, né, momentos. Você viu, né? Eu falei outro dia numa outra live sobre a minha história com transtorno alimentar, o quanto eu não Uhum, vivi uhum. isso, né? Você tem que dar Nossa, graças a Deus porque você tem comida para comer, nossa. né? E aquela coisa, imagina as crianças que não têm comida, que estão passando fome, que estão morrendo de fome, e aquela coisa. Imagina que eu ia conseguir sentir gratidão com alguém me dizendo isso. A única coisa que eu conseguia sentir era culpa. Culpa. Ou gratidão ou Mais prazer com culpa a do que eu comida, já sentia, imagina? né? Exato, exato. Então não é esse caminho, acho que é bem importante a gente estar dando esses relatos, questões, né? Porque não é esse caminho, é o outro, né? E de novo, como tudo com as crianças, seja um modelo, faça por você de uma maneira autêntica, genuína, que você realmente sente que é verdadeiro para você, e a criança vai observando, vai fazendo, se precisar de ajuda, a gente ajuda, né? Eu acho que isso que você colocou é super importante, né? A história do ser genuíno e ser autêntico. Uhum. Porque talvez essa seja uma forma de diferenciar aquilo que é o gratiluz ou que é a camada de tinta rosa por cima, que faz de Isso, conta que tá tudo bem, faz de isso. conta que eu sou uma pessoa ótima, que é grata a tudo e a todas as coisas o tempo todo. E não é isso, né? Não, O que não. de fato a gente conseguir ser grata. E às vezes pode ter dias que é muito difícil e que a gente está por aqui que não está rolando Exatamente, gratidão. exatamente, exatamente. E tu não é uma pessoa má por causa disso, de jeito nenhum. E principalmente com as crianças, né? Desconstruir essa ideia distorcida, esse pensamento distorcido. Né? Todos nós temos momentos e dias e vários momentos de sentir várias emoções aí, de não conseguir ver naquele momento, né? O que tem de importante ou de bom, enfim, e ok, fica com isso, observa isso, né? E peça ajuda. Muito importante, compartilha isso com alguém, né? Fala para alguém, seja a idade que for, né? Exato. Oi, Elis. Tô aqui Ela aprendendo, muito falou, legal. Que concordo, tem legal. dias que nada funciona. Oi, Ico, que legal. Eu acho que observar é porque muitas vezes a gente fica naquele modo de operacionalizar, de resolver, de ter que fazer, de ter que fazer. Ok, se no momento o que eu tenho que fazer, na verdade, não é fazer. O não fazer já é alguma coisa, né? Em que eu vou me observar, ou então acolher a dor do outro, ou então, olha, eu tô aqui contigo, né? Isso é estar fazendo algo, né? Vamos fazer o terceiro ponto aqui da prática. Com as crianças, a gente pode usar os dedos, de abraçar os dedos, as mãozinhas, sabe? O primeiro ponto, o segundo, agora a gente vai para o terceiro, O né? A gente primeiro abraça o foi algo que terceiro. aconteceu recentemente, o Recentemente, segundo foi algo que eu tenho todos os dias ao meu alcance, que às vezes eu isso, não pode ser até um percebo. objeto. Isso. Aí no terceiro, então, pode segurar, pode colocar a mão no peito, fechar os olhos, ou ficar segurando as mãos, os dedos, como achar melhor, tá? Algo que eu sou grato no geral, na minha vida como um todo. Então, pode ser o ar que eu respiro, pode ser a saúde que eu tenho, ou pessoas, ou enfim, na vida como um todo. E é interessante fazer esse movimento do que vem de primeiro assim na mente e no corpo, e aonde que aparece no corpo.
conforme surgir, pode abrindo os olhos, aí escreve no papel. O bom é ajudar a criança, primeiro escreve com toda atenção, com toda essa observação, e depois a gente coloca no pote. Nossa, dessa vez eu percebi como a sensação da gratidão no meu corpo é muito parecida com a de alegria. Aonde que apareceu em ti? Porque ela é um negócio, né, que eu percebi que tem uma intensidade assim nos olhos e aqui, mas ela irradia assim, e ela esquenta e ela vai ocupando o corpo todo. Uhum. Ela vai Eu, espalhando por todo o corpo. eu senti do abdômen para cima, assim. É muito legal. Alguém quer compartilhar? Aí eu tô adorando essa prática em live, eu nunca tinha feito assim, geralmente em um webinar, né? Se alguém quiser compartilhar. E aí, então, o 3 é alguma coisa que a gente é grato em geral, na vida Uhum, em geral. uhum. Tem mais? Quantos são? 5, São 5? isso. O quarto ponto, então. Algo que esteja acontecendo agora mesmo, nesse exato momento, no aqui e agora. Pode ser a respiração, pode ser estar vivo, pode ser estar aqui nessa live, pode ser que a internet existe, enfim. Aí quando estiver pronta, é só abrir os olhos e escrever. Dani, é bem interessante, é bem importante pontuar aqui que, assim como nós estamos fazendo aqui, de uma maneira mais breve, né? Mas eu só estou dando uma palhinha aqui do que pode ser feito. É importante que a gente considere que a pessoa, seja o filho, a filha, enfim, que a gente deixe bem à vontade de compartilhar nesse momento, se desejar compartilhar, né? Tem que ser algo muito natural e conforme a pessoa se sente confortável para isso, né? O que acontece é que depois que a gente finaliza e coloca no pote, isso pode ser feito todos os dias, ou você pode escolher um desses pontos para explorar durante o dia, né? No final de uma semana, é legal, assim, combinar em família. Vamos abrir, vamos dar uma olhada no pote. E aí colocar, tipo, um mural, assim, ou colocar na geladeira, ou colocar em algum lugar, ou fazer colocar numa folha de ofício escrevendo de todos. Ou então só abrir os papeizinhos e colocar, assim, na geladeira, ou num painel, num imã, assim, com imã, né? Num quadro, enfim. Para propor esse momento de compartilhar, porque esse momento de compartilhar é muito bacana, assim, tem coisas muito interessantes, as crianças nos surpreendem, a gente também se surpreende enquanto casal também, e com as crianças, enfim. Só para entrar nesse ponto que é bem importante, que eu não posso esquecer. E a gente também tem a chance de reviver aquela gratidão quando a gente revisita, É, né? Porque exato, a gente exato. fala muito isso sobre esses pensamentos ruminativos, né? E o quanto essas coisas negativas que a gente fica repetindo, cada vez que a gente repete, o nosso corpo sente. Uhum, Né? E como isso tem um efeito acumulativo. Agora, se isso exato. funciona com o negativo, isso também funciona com o que é positivo. Uhum, exatamente, exatamente. Ah, olha só, a Paula está falando que foi muito bacana pensar nos 4 pontos, que ela conseguiu pensar em 4 coisas diferentes.
E que talvez ela que não talvez... tivesse conseguido pensar se ela não estivesse sendo guiada para refletir Ainda tem sobre mais esses um. momentos. Ainda tem mais um. Que legal tu compartilhar, ainda tem mais um. Agora esse sim, para fechar. De preferência, feche os olhos e tente procurar observar se aparece uma palavra, imagem, enfim, de alguém que você sente muito carinho, que o seu coração sorri, ou vem um sorriso no seu rosto quando você pensa nessa pessoa. Podem ter várias na sua vida que podem despertar isso, mas quem nesse momento desperta e vem essa imagem e que você pode nesse momento ser grato. Aí no momento que tem, abre os olhos, coloca no papel. E nesse momento, nesse último item, né? É bem bacana poder pensar e te imaginar falando para a pessoa o quanto você é grata por ela existir. Pode ser que se essa pessoa não está perto de você ou não está mais entre nós, você possa ter uma conversa com ela, né? Eu achei muito legal, até me emocionei nessa prática. E antes mesmo de você falar, eu já estava escrevendo uma carta completa para a pessoa na minha cabeça. Porque a gratidão Legal. foi tão grande assim, eu falei, não, eu preciso dizer para essa pessoa. Né? Como... E escreve. E é bom escrever mesmo, né? Escrever mesmo, né? Mesmo que talvez você não possa, a pessoa não possa ler, você possa conversar com ela, se ela não está mais aqui, né? Então, é um movimento que é bem intenso, né? É um movimento que é bem profundo. É muito profundo. Então, Obrigada, você Regina, pode, por essa. eu contei... Ah, que bom! O quanto é importante a gente poder compartilhar, né? A gente poder compartilhar com as pessoas que a gente ama, com os amigos, enfim. Se a pessoa não está mais aqui, a gente escreve uma carta ou conversa, né? Em pensamento, em oração, enfim, da maneira que for. E é natural que a gente entre em contato com várias emoções aí, né? Fazer o exercício da gratidão, além de tudo isso que a gente viu que proporciona, a gente também entra em contato com alguns movimentos que são mais doloridos, né? E que a gente aprende também e cresce com eles, né? Quem mais falou aqui? Ela falou que super Super se me emocionou e emocionei. ficou com os olhos É. marejados. Eu também. Eu não sei se dá para ver, mas saiu lagriminha do meu olho, assim, de eu recordar. Acho que a câmera não mostra. Dani, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, gostaria de falar alguma coisa, outro também, né? A gente está Eu acho que nos foi bom últimos a gente. 5 minutos. Quem quiser perguntar alguma coisa, aproveita, compartilhar, falar a respeito de alguma dúvida que tenha sobre o tema da gratidão, como praticar em família, como trazer a gratidão no contexto familiar, no dia a dia, nesse momento É, específico. só para fazer um parênteses, assim, é legal, como eu falei, assim, da gente dar uma olhada, todo mundo olha juntos o pote, no final de uma semana, não deixa passar muito tempo, né? Nós vivemos muitas coisas durante um dia, muitas emoções, as crianças mais ainda, né? E estamos numa época em que a gente vive uma montanha russa de emoções, né, Dani? Uhum. E
E as crianças muito, né? Então, assim, se a gente perguntar para a criança o que ela fez ontem, ela não vai, ela pode até lembrar, mas o que ela sentiu vai ficar meio vago, a não ser que ela tenha um registro, a não ser que ela faça um registro das suas emoções, que é o que a gente orienta no espaço da terapia, né? De se observar cada dia em relação às emoções. Então, conforme a gente vai fazendo esses registros, crianças e adultos, é legal que no final de uma semana a gente possa ter esse momento de se reunir e compartilhar, né? Porque é um momento de muita troca, é um momento de, como tu falasse, assim, também a gente dá essa boa... A gente faz uma viagem um pouco no túnel do tempo, assim, desses últimos dias, e a gente pode ressignificar algumas coisas também, né? E dar espaço para consolidar essas memórias positivas, né? E é um momento Tem para uma... a família estar junta, né? Cuidando das relações, cuidando da família e revivendo essas emoções que são positivas, né? Criando e multiplicando Tem, isso junto. exato. Tem um... eu esqueci de citar, logo que tu me perguntou sobre a questão da ciência, tem um livro muito bom que eu gosto muito, que é o Cérebro da Criança, e, e o Rick Hanson cita, ele tem várias citações dele nesse livro, até não sei se eu não tenho o livro aqui, não está aqui, e, que é o do Daniel Siegel, esse livro, e o Rick Hanson, tem uma citação do Rick Hanson que é que o nosso cérebro funciona como teflon para memórias positivas e velcro para memórias negativas. Então, claro que tem um porquê, tem uma questão de sobrevivência, de proteção da espécie, né? Mas, enfim, quanto a gente precisa treinar e dar espaço para consolidar essas memórias positivas, ainda mais considerando tudo que a gente tem vivido, né? De eventos estressores, toda essa realidade que a gente está vivendo, mais as internas, né? Então tem essa questão também, né, Dani? Para não consolidar só aquilo que já é grudento, né? Como o velcro, que é aquilo que é difícil, que é doloroso, Uhum, mas uhum, procurar gravar e registrar aí aquilo que é positivo uhum. super legal, Raquel. E eu acho que pelo menos esse tem sido um exercício fundamental para mim hoje em dia, num momento que eu acho que nesse contexto muito tenso, inclusive politicamente até, né? E que a gente tem visto as pessoas muito agressivas umas com as outras. Sim. E às vezes o nosso velcro vai para o lado de, nossa, as pessoas são todas horríveis, a humanidade não Uhum. presta, só existe ódio, intolerância e esse tipo de coisa. E se dá a oportunidade de testemunhar que existem outras coisas, né? Que Exato, existem esses gestos que estão acontecendo o tempo todo, pelos quais a gente pode ficar grato. exato. Tem pessoas tendo ações incríveis de solidariedade, de ações incríveis acontecendo o tempo todo que não aparecem, né? Então, o que a gente não vê, a gente acaba desconsiderando que existe. Não, tem muita coisa boa acontecendo que a gente nem imagina, né? Nossa, e a gente não vê, ou as mídias não divulgam, né? Então é natural que a nossa atenção fique sendo sugada e sendo pelos eventos negativos, pelas coisas difíceis que acontecem, né? Que existem, enfim. E E aí eu é quero bem só isso. aproveitar para ler que a Paula falou que chegou um pouco atrasada, mas conseguiu acompanhar a prática do pote de gratidão com 5 pontos. E foi muito legal encerrar a tarde dela assim. Que ela vai incentivar a Legal, prática para os pacientes e está que agradecendo a gente. bacana. Um Que girassol. bacana, obrigada por compartilhar isso que foi tão importante para ti. Como é bom, né? Saber receber. Obrigada. Muito obrigada, Paula. É um momento E também. Pode o falar. nosso tempo vai acabar, a gente está nos últimos 20 segundos.
Ah, Eu então queria te tá. agradecer, Raquel, por essa prática maravilhosa, foi muito bom para mim e é um prazer estar com Que você. bom. Obrigada. Obrigada, adorei estar aqui. Obrigada, Dani. E Um queria beijo, agradecer a pessoal. todo mundo Abraço. que pôde estar com a gente nessa live. Amanhã tem mais.